pouco a história dos judeus, é que as igrejas, os templos, os judeus que eles são convertidos, se reúnem como nós, e os demais judeus, mesmo aqueles que não são convertidos, aqueles que não acreditam em Jesus como Messias, porque ainda existe judeu que não crê em Jesus, que Jesus tenha sido o Messias. É importante só ressaltar, fazer uma observação em relação a isso, porque tem gente que critica, que fala mal. É que na verdade o povo hebreu é um povo que foi muito sofrido, foi muito massacrado. O judeu foi massacrado. Você conhece a história mais recente, foi dessa perseguição, né, nazista contra os judeus, mas não foi só essa perseguição que o judeu passou, foram muitas perseguições. E para alcançar e viver essa liberdade, eles ficavam esperando que um governante chegasse para eles. Então a promessa de um Messias era de alguém que viria para governá-los, para tirá-los de fato da escravidão, da opressão, do jugo que outras nações causavam sobre eles. É por isso que muitos judeus ainda não creem que Jesus, por quê? Porque eles esperavam, né, um príncipe rico no cavalo branco e um rei poderoso. Está entendendo? E Jesus não veio dessa forma. Jesus tentou ensinar que o reino dele não era daqui, que o governo dele não era daqui, mas nem todos reconheceram isso e o sacrificaram, e nós não podemos condená-lo, porque se não fossem eles, teriam sido nós teríamos feito a mesma coisa. Aliás, nossas atitudes muitas vezes sacrificam Jesus ainda. Nosso pecado faz isso. Então tem gente que condena o povo judeu, mas nós não faríamos diferente. Mas eles têm muitas coisas para nos ensinar, e uma das coisas que nós aprendemos conhecendo um pouco da sua história, é que nesses momentos de culto, e mesmo esses judeus que não se reúnem para cultuar, eles são fiéis ao Senhor nos seus dízimos, nas ofertas, nas primícias, porque são princípios bíblicos, são princípios deixados por Deus. Inclusive isso não é ensinado. Você sabia que num culto, né, judaico, não se fala sobre dízimo e sobre oferta? Não se precisa falar, porque para eles é algo muito óbvio, muito claro, já faz parte, é como comer, beber, tomar banho, você entende? Já faz parte viver esses princípios. E isso é muito assim complicado, porque é interessante até às vezes o mover de Deus está acontecendo no culto, na igreja, e aí quando a gente vai falar de dízimo e de oferta, dá para ouvir até as mosquitos voando, né? Os grilos, fica aquele silêncio, fica um peso, parece que nós estamos falando de algo ruim, e na verdade Deus quer nos abençoar, amém? Deus é o Deus da provisão. Deus quer prover todo o recurso necessário para as nossas vidas, em todas as áreas, querido. E por que não na nossa vida financeira? Nós precisamos, vivemos numa nação onde nós precisamos pagar para comer, pagar para beber, tudo nós precisamos, e Deus sabe disso. Então por que não falar e por que fazer disso algo tão ruim? E nós como pastores estamos aqui para ensiná-los a viver debaixo desses princípios. A gente não precisa cobrar, nós não precisamos fazer isso, e vocês sabem disso, que nós, os pastores de vocês que encaminham com a gente há muito tempo, sabem que nós nunca ficamos cobrando, botando pressão. A gente ensina, mas a Bíblia diz que quem convence é o Espírito Santo. Então é Ele que convence, e tem convencido você que tem sido fiel e tem mantido essas portas abertas. Eu quero deixar aqui um texto rapidinho para vocês, que está em Ageu, é um ensinamento para nós. E outra coisa que muitas vezes a gente ouve é assim, porque o dízimo era do Velho Testamento, né? E não mais do Novo Testamento. A Bíblia diz que Jesus, ele não veio para destruir, ele veio para cumprir. Jesus, ele fala a respeito disso.
E eu acho interessante que muita gente que fala assim, mas isso aí era do Velho Testamento, mas gosta de lembrar do Salmo 91, por exemplo, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e está lá no Velho Testamento, né? As bênçãos decretadas, libera tantas bênçãos que estão lá, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, está no Velho Testamento também. Então por que a gente banaliza o Velho Testamento? Nós não podemos fazer isso, amém? Então, em Ageu, capítulo 1, tem um texto aqui só para meditação, reflexão para a nossa vida, para o dia a dia. Uma das coisas que eu tenho percebido aí, a gente que lida com pessoas, convive com pessoas, e ministra sobre pessoas, e discipula, e aconselha pessoas, a gente vê muita gente se enroscando na administração do seu tempo. Hoje nós estamos celebrando a festa das primícias. Você sabia disso? Que Pentecoste é a festa das primícias. Eles colhiam tudo aquilo que eles plantaram durante, todo o tempo. Quando chegava nessa época, era a época de colher. E sabe o que eles faziam? Eles pegavam as primícias do melhor daquilo que eles tinham plantado, daquilo que eles tinham feito, e oferecia para o Senhor. A primícia, quando a gente fala de primícia, essa palavra primícia vem de primeiro lugar. E é interessante que essa primícia não está só relacionada na nossa vida, querido, a dinheiro somente. É tudo na nossa vida, Deus tem que ser o primeiro, tem que estar em primeiro. E a gente tem o hábito ruim de deixá-lo para depois. Deus sempre fica depois. E muitas vezes Deus quer ajustar e não ajustou a sua vida, a nossa vida ainda, porque nós não temos colocado como primeiro lugar, como prioridade na nossa vida. Vocês estão entendendo? Ageu diz assim, Ageu capítulo 1. A partir do versículo 4, diz assim, acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Agora assim diz o Senhor dos Exércitos. Desculpa, gente, estou beirando 50 e eu não trouxe o óculos. Agora assim diz o Senhor dos Exércitos, vejam aonde os seus caminhos os levaram. Vocês têm plantado muito e colhido pouco. Vocês comem, mas não se fartam. Bebem, mas não se satisfazem. Vestem-se, mas não se aquecem. Aquele que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa bolsa furada. Esse era um tempo onde o povo estava preocupado com a reconstrução do templo. E o profeta é levantado para dizer aqui, aliás, na reconstrução do lugar que tinha sido destruído, da cidade que tinha sido destruída. E Deus levanta o profeta para dizer, olha, não fiquem tão preocupados com a casa de vocês. Acaso isso é prioridade? Acaso isso deve estar em primeiro lugar? Enquanto vocês estão buscando a satisfação para vocês mesmos, a casa do Senhor, ela continua destruída, ela está ficando para depois. E a gente sabe que hoje, querido, Deus não habita em templos, A própria Bíblia diz isso, que Deus não habita em templos feitos por mãos. Nós somos essa habitação de Deus. Nós precisamos cuidar dessa habitação de Deus. Mas isso, querido, está em colocá-lo em primeiro lugar na nossa vida. E o profeta está dizendo aqui, vocês ficam tão preocupados com as coisas de vocês, mas se vocês começarem a se preocupar com as coisas de Deus, a provisão de Deus vai chegar para a sua vida. O que você precisa, Deus vai suprir. Porque tudo vem dele, mas a gente está sempre deixando para trás. E a gente quer ganhar e vencer as nossas guerras financeiras também com a força do nosso próprio braço. A gente acha que trabalhando muito a gente vai ter mais. E tem gente que vive exatamente o que o profeta está dizendo aqui, trabalha, 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 e quando recebe parece que põe num saco furado. Você é assim, recebe, todo mundo fica esperando pelo dia 5 e todo mundo chorando já no dia 6. Nossa, eu esperei o mês inteiro para receber e agora eu recebi. Mas por quê? Porque muitas vezes o que é para ser prioridade não está sendo.
que são as coisas de Deus, se preocupar com o reino de Deus, com as coisas de Deus, com a casa de Deus, primeiro nós, e aquela que Deus nos convoca para adorar, aquela que Deus nos reúne para adorar. Então isso aqui tem que ser uma prioridade para nós. Se hoje você, graças a Deus, nós temos famílias inteiras aqui, nós temos famílias que estão juntas, estão aqui unidas, né? Olha a Geise, o Luiz, né? E o B estão juntos aqui, se reúnem, cultuam nesse lugar. Esse lugar tem sido bênção para eles, mas se nós não cuidarmos dessa casa, as portas se fecham, como é que vai ser para essa família? Então que você coloque, querida, em nome de Jesus, as coisas de Deus em prioridade, em primeiro lugar. E é interessante que a gente ouve, mas eu recebo tão pouco, às vezes a pessoa fala, eu recebo tão pouco, não vai fazer diferença. A questão não está ligada ao valor, não está ligada ao valor, querido, não é valor, sabe, valor de quantidade, está ligado ao princípio de ser fiel, de entender que Deus é quem dá, e se Deus dá, eu retribuo, eu contribuo. Se vem dele, por que não voltar para ele, entende? Imprimiciar para ele, é o primeiro, o dízimo deve ser a primeira coisa, entrou na conta, é a primeira coisa, essa parte não é minha, é como já tantas vezes foi ensinado aqui, que existem sementes que a gente replanta, mas algumas sementes, aliás, existem sementes que a gente come, mas a gente sempre tem que guardar a semente que a gente tem que plantar de novo, senão não tem colheita novamente, entende? E quando você oferta, dizima e primicia, você está plantando para que haja nova colheita sobre você, para que haja nova colheita sobre a sua casa. E não fique assim julgando, mas eu recebo tão pouco, seja fiel no pouco. E lá em Lucas capítulo 16 diz assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Então seja fiel no pouco que Deus coloca na sua vida. O dízimo, ele é como uma proteção para a sua casa. Sabe, assim, quantas vezes eu fui diante do Senhor, porque Deus fala, nos ensina isso, para levar as nossas causas diante do Senhor, né? E quantas vezes eu falei, Senhor, está acontecendo tal situação, mas eu tenho sido fiel, Senhor. Eu não aceito que o diabo entre e roube, e mine, e venha minar o recurso que o Senhor tem colocado na nossa mão. E de repente as coisas começam a mudar, pelo entendimento. O dízimo, ele é proteção, ele protege você. Tem tanta gente que não dizima, mas gasta muito dinheiro na farmácia, gasta muito dinheiro em outras coisas que não deveriam gastar. Entende? Porque o devorador, ele tem acesso para poder ir lá e minar, de alguma forma roubar isso. Então não permita, querido, não permita. Nós temos autorização, a apóstola ministrou hoje de manhã, que nós estamos autorizados a prosperar. Há uma autorização do céu sobre as nossas vidas, mas sobre a vida daquele que tem sido fiel a Deus, nos dízimos, nas ofertas e na primícia. Outro dia eu falei, o Nicolas falou assim, mãe, está trabalhando e é dizimista, glória a Deus. Aí ele falou assim, mas eu tenho que dar certinho ou posso dar mais? Aí o pastor falou para ele, olha, aquilo, o certinho, os 10% é o seu dízimo, o que você dá a mais é a sua oferta. E eu falei para ele, se você quer prosperar, você tem que ofertar, porque a prosperidade está no a mais, na oferta, não é só no dízimo. O dízimo protege, a oferta faz prosperar. Eu falei, então você quer prosperar, quer que entra mais, tem que começar a ofertar mais também. Planta essa semente na casa de Deus. E Deus vai abençoar muito, porque Ele tem sido fiel, e eu creio nisso, em nome de Jesus. Assim como vai abençoar você, que também tem sido fiel a esta casa. Graças a Deus, ao Espírito Santo que tem convencido você, você tem sido fiel. E as portas estão abertas para recebermos mais famílias e pregarmos o Evangelho do Senhor. Amém? Em nome de Jesus, eu quero que você coloque-se de pé. E você que trouxe a sua semente, trouxe a sua oferta, seu dízimo, sua primícia, você apresente ao Senhor, em nome de Jesus. Nós temos aqui a chave Pix, nós temos a maquininha
Dificilmente as pessoas andam com dinheiro na mão agora. Por isso a tecnologia veio para ajudar. E você pode preparar a sua oferta. Mas você que já preparou, em nome de Jesus, feche os seus olhos e consagre ao Senhor. Consagre ao Senhor como a semente que você está apresentando a Ele. É a tua primícia. É a tua primícia. É a semente que você está consagrando a Deus. E eu quero declarar sobre a sua vida as bênçãos que estão ligadas à tua fidelidade, querido. Todas as bênçãos, a Bíblia diz que elas te seguirão e te acompanharão. Todo recurso necessário, eu profetizo sobre a sua vida que vai chegar. As portas abertas, aquilo que Deus deseja, que sonhou para você, vai acontecer em nome de Jesus. Eu libero isso sobre a sua vida, porque isso não é palavra de homens, é a palavra de Deus sendo lançada. E a Bíblia diz que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Em nome de Jesus, receba a bênção do Senhor. Nós consagramos a Ti, ó Pai, cada semente, cada oferta, dízimo, primícia que será entregue aqui. Rogamos que a Tua palavra, Senhor Deus, se cumpra na casa dos Teus filhos. Que o Senhor, ó Pai, faça transbordar os celeiros dos Teus filhos. Que nunca falte o recurso necessário. Que nunca falte, Senhor Deus, aquilo que sobeja, para que os Teus filhos abençoem outras pessoas, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, nós consagramos a Ti e recebemos o cumprimento da Tua palavra sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém? Você pode dizer amém com alegria? Então, com alegria, você vai sair do seu lugar e vai vir entregar o seu dízimo e a sua oferta, em nome de Jesus. Glória a Deus. Cadê a música? Cadê o louvor? Está rodando? Ih, travou, né? Oh, glória. Se atentamente ouvir a Deus. Ai, ó, soltou. Aleluia. Glória a Deus. Água em vinho tornou. Travou. Deus tão grande como tu. Glória a Deus, aleluia. Você pode aplaudir Jesus? Oh, glória! Mas valeu, viu? Queridos, essa semana eu me alegrei muito. Hoje, em particular, estava conversando com o Luciano. Ele estava falando do pai dele, né? O seu Pedro. Então, glória a Deus que o seu Pedro estava internado e já está em casa. Aleluia. E é alegria demais a gente ver o irmão, né, feliz da vida, pela provisão de Deus na família, na vida do pai. E também conversando com a Amélia, ela falando da mãe, a irmã Luzinete, que também, graças a Deus, ela está bem. A Amélia falou: pastor, eu posso agradecer pela minha mãe? É claro, deve agradecer, minha querida, vem cá. Eu sei que você tem motivo de sobra para louvar o Senhor. Graça e paz. Hoje eu estou aqui para agradecer a Deus que a minha mãe está em casa. Foi uma operação muito difícil, 8 horas de cirurgia, mas a minha mãe é tão amada que a igreja toda orou por ela, e o que é ligado na terra é ligado no céu. E a minha mãe está se recuperando, graças a Deus. Eu louvo a Deus pelos meus pastores, todos os irmãos, todas as igrejas que oraram por ela. Eu agradeço a Deus por tudo mesmo. Amo vocês. Aleluia. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Queridos, abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, versículo 6 em diante. Se você estiver sem sua espada, o irmão vai projetar aqui no telão, você vai poder ler.
Você está me vendo com um talite. Aqui nós temos uma decoração. Uns 2 irmãos chegaram hoje. Pastor, hoje é Santa Ceia? Eu falei, não, hoje é festa. É Shavuot, é Pentecostes. Porque hoje nós decoramos e tudo tem um sentido. Minha esposa estava falando, a pastora estava falando sobre, vai judaizar a igreja. Tem gente que pensa e fala isso, né? Na verdade não. Israel são os nossos irmãos mais velhos. Então a gente ama, respeita, não adora. A gente ama e respeita. E alguns utensílios, ou aqui tudo que tem aqui, tudo tem um sentido. Vocês estão vendo a uva, que simboliza a alegria, que simboliza também a unção de Deus. Vocês estão vendo o trigo, que tem o sentido de prosperidade. Então isso tudo está ligado também na festa que nós estamos hoje, né, trabalhando, aqui falando. Muitas vezes a gente vê até na internet alguns vídeos e eu falo, meu Deus, né? Estão pisando na bola. As pessoas fazem de uma forma errada, como por exemplo, usar a Arca da Aliança para arrecadar dízimo e oferta. Isso não está na Bíblia, isso vira uma heresia. Às vezes eu vejo uma mulher com talite, isso é vestimenta de homem, do sacerdote, não é de mulher. E é fácil você ver uma mulher hoje com talite, e está errado. Então as pessoas, às vezes por falta de entendimento, elas acabam errando e acabam até escandalizando. Mas glória a Deus que você faz parte de uma igreja que tem um entendimento, que caminha debaixo da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Então você fique feliz, se sinta privilegiado de caminhar com um povo abençoado. Toda a igreja, todos nós aqui, nossos irmãos lá do Centenário, da sede, graças a Deus, é um povo ricamente abençoado. Você pode dizer glória a Deus? Atos capítulo 1, versículo 6, vamos ler alguns versículos, diz assim: aqueles que se haviam reunido, perguntaram-lhe, Senhor, restaurará tu neste tempo o reino de Israel? Antes de continuar lendo, eu quero lembrar o que a pastora já ministrou aqui no comecinho, que ela estava falando sobre dízimo e oferta. Ela começou a falar, o pessoal nesse tempo, as pessoas, eles esperavam que o Messias viria reger com punho de ferro, com mão de ferro, que iria vir e tocar o terror. Mas Jesus, ele veio mostrar e apresentar o reino dos céus. Não era aquilo que eles estavam pensando. Então vamos continuar o versículo 7. Então lhes disse, Jesus aqui lhes disse, não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Depois que lhes disse isto, vendo-os, ele foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram, varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o viste ir. Você pode dizer glória a Deus? Coloca a mão aí no seu peito, no seu coração, diga assim, Senhor Jesus, fala comigo, e eu te darei a honra, a glória, para todos sempre, amém. Você pode aplaudir mais uma vez a Jesus, pela sua palavra, aleluia. Não vou me estender, rapidamente eu quero
Eu acho que você já entendeu durante alguns vídeos para você, para maior compreensão do que é a nossa festa hoje, o sentido, porque a Bíblia fala de 7 festas, dentre elas 4 nós comemoramos no nosso ministério. A primeira aconteceu no mês de Abib, que é entre abril e março, que foi a Pessach, a Páscoa, que você sabe significa passar por cima, quando o anjo ele veio no Egito para destruir, para matar todos os primogênitos do Egito, aonde estava ali uma casa marcada com o sangue do cordeiro no umbral da casa, o anjo passava por cima e não feria aquela casa, o primogênito daquela casa. Então, Peshá, a Páscoa, ela aponta para o sacrifício do cordeiro, o sacrifício de Cristo na cruz por mim e por você. Assim como Israel foi livre da escravidão do Egito, nós, através do sacrifício de Jesus, fomos libertos, fomos livres do pecado e da acusação do diabo. Você pode dizer glória a Deus? E junto com a Páscoa vinha também a festa dos pães asmos, que muita gente na Páscoa hoje é uma cultura comer chocolate. Ah, pastor, então é pecado comer chocolate? Não, pode comer chocolate à vontade, não tem problema, desde que você tenha o entendimento qual é a Páscoa cristã, e você realmente adore o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que foi morto por mim e por você na cruz do Calvário, e não o coelho. Então, se você tem um entendimento, não tem problema nenhum. E se você não gosta de chocolate, dá para mim e para a pastora, que a gente gosta, e a gente vai comer por você, não tem problema. Mas na Páscoa, a festa de pães asmos, eles comiam pão sem fermento, porque o fermento simbolizava o pecado, e além disso simbolizava separação, consagração, santificação e ausência de mistura. Era por isso que eles comiam pão sem fermento. E outra coisa também que eles comiam, ervas amargas. Para quê? Para lembrar o tempo de escravidão, do cativeiro. Isto nos faz refletir que outrora éramos escravos, éramos pecadores, estávamos ali à mercê do diabo, mas pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, hoje somos separados e consagrados a Ele. E quem é esse povo consagrado a Ele? Diga assim, eu. Fala, eu. É o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, um povo adquirido, para anunciar as grandezas daquele que tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz, a luz do nosso Senhor Jesus Cristo. E você tem motivo para adorar mesmo, aleluia. Passado a Páscoa, 7 semanas depois, 50 dias depois, começa lá em Israel, essa semana está acontecendo a festa das primícias. A festa das primícias, ela abre o calendário de colheita em Israel. A festa das primícias, o povo celebra a frutificação e a fertilidade da terra. Na festa das primícias, celebra a colheita vindoura e a provisão de Deus. É isso que eles estão celebrando. E nós temos motivos para celebrar a provisão de Deus na nossa vida. Aleluia. Também é chamada de festas da semana ou festa das colheitas. Por quê, pastor? Porque durante 7 semanas eles trabalham, durante 49 dias eles trabalham, mas no 50º dia, 50 dias depois, colhereis o melhor desta terra. E eles creem nisso, eles têm a convicção disso, e é por isso que eles são um povo muito abençoado. E a Bíblia diz: este será o dia de Pentecostes. Quando você quiser ver todas essas festas, vá lá em Levítico
23 que você vai ver todas as festas bíblicas, a começar pela Páscoa, né? Que você vai ver. Depois, a Páscoa está em Levítico 23, a partir do versículo 4, e depois você vai ver do versículo 15 em diante, falando sobre Pentecostes, Shavuot. Pentecostes, no grego, significa 50, 50, e do hebraico vem o nome Shavuot. Então você já está entendendo. Enquanto a Páscoa ela era uma festa doméstica, Pentecostes era uma festa agrícola, uma festa comunitária entre os povos. E na celebração de Shavuot, Pentecostes, aí agora eu quero ministrar no teu coração. Neste dia que nós celebramos Shavuot, Pentecostes, entendemos que nós não podemos ter bezerrinhos de ouro na nossa vida. Como assim, pastor? Êxodo 32, você leia o capítulo todo em casa depois. É aquela passagem onde Moisés e Josué sobem ao monte. Chega um momento, Josué fica ao pé do monte, Moisés segue caminho, vai até o cume. Lá Deus dá os 10 mandamentos, escritos em 2 tábuas para Moisés. Só que Deus fala assim: Moisés, desce depressa porque o povo se corrompeu. E quando Moisés desce, o povo tinha feito um bezerro de ouro para adorar. Aquele povo que viu sinais, maravilhas, viu Deus abrir um mar e eles passarem a pés enxuto, e eles começaram a voltar às velhas práticas, se corrompeu o coração, e Moisés fica indignado, quebra as tábuas, pega o bezerro, joga no fogo, dá uma bronca no pessoal. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Trazendo para a nossa realidade, quantas pessoas não têm o seu bezerrinho de ouro, que tem impedido de se aproximar a Deus e adorar a Deus? É o time do coração, é de repente o trabalho, é de repente o carro, né? Quantas pessoas, uma série, né? Uma série que está maratonando na Netflix ou em qualquer outro lugar. Hoje vai passar aquele especial, aquele filme, aquela novela, então hoje eu não vou cultuar a Deus. Eu quero te dizer, quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as coisas acontecem, uma chave vira na tua vida. Então não deixe esses bezerrinhos de ouro atrapalharem a sua comunhão, a sua intimidade com Deus Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus. Na celebração de Shavuot, de Pentecostes, nós aprendemos sobre fraternidade, sobre koinonia, sobre comunhão. Como assim, pastor? Vou explicar. Aquilo que eu colho na terra do meu irmão não é meu, é dele. E aquilo que ele colhe na minha terra não é dele, é meu. Só que, como somos irmãos em Jesus Cristo e participamos do mesmo propósito, defendemos a mesma causa, estamos juntos nas mesmas colheitas, nas mesmas conquistas, tudo que é dele também é meu, eu divido com ele, eu compartilho com ele. A minha alegria é a sua alegria, a dor é a sua dor, nós estamos juntos, aleluia. É o que diz quando aprendemos lá com a igreja primitiva, Atos 2:42, eles perseveravam juntos na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Você pode dizer glória a Deus? Esse é o segredo do sucesso da igreja primitiva. Comunhão, diga assim, koinonia. Koinonia é comunhão. A celebração de Shavuot, de Pentecostes, aprendemos sobre compromisso com Deus e também com os meus irmãos, com a igreja de Cristo. Aleluia. Todos, a Bíblia fala, todos trabalhavam juntos em prol da colheita. E é isso que tem que arder no nosso coração. Nós sermos trabalharmos juntos com o propósito de saquearmos o inferno e povoar os céus com salvos em Cristo Jesus. Esse é o nosso propósito. Com o mesmo propósito, aqui a Bíblia fala que os irmãos iam cantando, salmodiando, hinos, orando,
ali não era um motivo para eles ficar murmurando, ficar resmungando, não era ali monótono, azedado, pesado. Então, igreja, receba aí a sua porção em nome de Jesus. Não era nada cansativo, mas era algo prazeroso. Eles não iam murmurando, mas eles iam adorando na presença de Deus. Eles iam para a casa de Deus com alegria, e quando chegavam na casa de Deus, era uma festa, aleluia, glória a Deus. E outra coisa, eu não podia deixar o meu irmão na mão, você sabia disso? Eu precisava ajudá-lo, eu precisava participar com ele, o que ele precisava. Isso me ensina o quê? Que quando eu participo da alegria do meu irmão, quando eu estou junto com ele, a vitória dele é a minha vitória, eu celebro as conquistas do meu irmão. Aquela coisa que acontece às vezes, faz biquinho, pastor, por que Deus tem filhos preferidos, prediletos? Eu falo, não. Mas por que o irmão é abençoado e eu não fui? O irmão ali, o senhor ungiu hoje a chave do carro, a chave do apartamento, o senhor orou por ele agradecendo porque uma porta abençoada de emprego abriu para ele, e por que não para mim? Querido, querida, não tenha isso no coração, mas celebre a conquista do seu irmão. Sabe por quê? A fila andou, você está na fila, o próximo pode ser você, aleluia. Então é motivo de você glorificar a Deus e dizer, Senhor, olha eu aqui, aleluia, glória a Deus. Em Shavuot, em Pentecostes, ainda falando sobre olha eu aqui, aprendemos a ser grato ao Senhor em tudo. Então levanta sua mão e diz assim, obrigado Jesus, diga isso bem alto, diga, balança o teu braço aí, diga assim, obrigado Senhor, aleluia, glória a Deus. Aprendemos em Pentecostes, em Shavuot, a repartir os dons, o meu dom espiritual. Aquilo que o Senhor me dá, eu compartilho com o meu próximo. Sabe por quê? Porque eu tenho um entendimento que eu não sou poço, eu sou rio. Como assim, pastor? Você já percebeu que um poço ele retém e ele fica ali, acumulou, já era, parou. Mas um rio não, vem e ele distribui, ele vai, compartilhando. O rio ele faz isso, ele não retém, o poço retém. E você não é poço, você é rio de Deus, aleluia, glórias a Deus. E já indo para o final, aleluia, a festa de Shavuot, de Pentecostes, ela também pode ser chamada festa do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com você Atos 2, o Fabrício vai projetar por gentileza, capítulo 2, versículo 1 em diante. Vamos ler 4 versículos. Aproximando-se o dia de Pentecostes, da festa de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, cerca de 120 pessoas, mais ou menos 17 línguas diferentes. De repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, em outras versões está um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados, e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Você pode dizer assim, glória a Deus. Nós, quando estivemos em Israel o ano passado, lembro do ano passado, irmãos, alguns lugares, todos os lugares são fantásticos. Você anda pela Bíblia e você fala, meu Deus, Jesus esteve aqui, sabe? Então são lugares que você vai e marcam. E alguns lugares, meu coração parecia que ia sair para fora da boca, porque eu fiquei muito emocionado em alguns lugares, como o túmulo, que é o ápice lá, você entrar dentro da onde Jesus foi sepultado, o Muro das Lamentações, o Rio Jordão onde Jesus foi batizado, o tanque de Betesda, eu já falei a minha experiência no tanque de Betesda, e um dos lugares também, que eu fiquei muito impactado, foi aqui no cenáculo.
nós entramos lá no lugar onde veio esse mover, a descida do Espírito Santo, e eu senti muito a presença de Deus naquele lugar. É coisa linda, e você vai ter oportunidade em nome de Jesus. Eu quero profetizar isso, que um dia você também vai viver essa experiência. Aleluia, glória a Deus. E queridos, pensa comigo, Jesus ressuscitou num domingo de Páscoa, glória a Deus, aparece aos seus discípulos e começa a instruir por um tempo, que foi 40 dias, ele ficou com os discípulos durante 40 dias, e depois, antes dele subir à ascensão de Jesus aos céus, o Senhor faz uma promessa ao povo, que está lá em João 14, eu quero ler com você, 16 e 17, que diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que esteja convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco, e estará em vós. E o versículo 26 ele diz assim: o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, porém vos ensinará todas as coisas, e vos fará lembrar de tudo o que vos tenho dito. Aleluia, glória a Deus. Eu me lembro Lucas 24, 49, quando Jesus ainda diz assim, Lucas 24, 49, ficai pois em Jerusalém, até que do alto sejais revestido, aleluia, é uma ordenança do Senhor que Ele deu, e o povo ficou, Jesus ascendeu ao céu, foi como nós lemos aqui no capítulo 1, nós lemos no texto inicial, eles viram Jesus, sendo glorificado, indo para o céu, mas eles permaneceram ali. Então Jesus estava durante 40 dias, e eles continuaram, e foi aqui no Pentecostes, passados 50 dias da Páscoa, que aconteceu esse mover maravilhoso. Aí e o Espírito Santo de Deus, ele veio, desceu, usou ali as pessoas de uma forma extraordinária. Aí você fala assim: pastor, mas o Espírito Santo não habita em mim, a Bíblia não fala sobre isso? Sim, no Novo Testamento, após essa descida de Atos capítulo 2, o Espírito Santo passou a habitar dentro de nós, mas não era assim antes. Antes o Espírito Santo vinha como se fosse um conta-gotas, ele vinha em porções, ele vinha, usava reis, profetas, sacerdote, alguns juízes, usava de uma forma extraordinária, depois ele retornava ao Pai. Então isso aconteceu com muitos homens, muitas mulheres de Deus, que eles eram usados, mas o Espírito Santo retornava. Só que após esta passagem de Atos capítulo 2, ele veio e ele habita hoje dentro de você, aleluia, ele está aí, aleluia. Havia uma promessa, Jesus, como nós lemos, ele tinha feito, essa promessa poderia ter se cumprido em qualquer momento, mas aprove a Deus cumprir essa promessa justamente no dia de Pentecostes, e foi na festa de Pentecostes que o Espírito Santo de Deus oficialmente inaugurou a igreja na terra. Começou aqui o nosso ministério, a nossa história na terra, foi nesse derramar, aleluia. Para Israel, o dia de Shavuot, de Pentecostes, é a celebração de uma grande colheita. Para nós, igreja, celebrarmos Shavuot, Pentecoste, significa a celebração de uma grande colheita de almas para o reino de Deus, almas que vão ser salvas pelo amor de Jesus, pela palavra que você, o testemunho que você, igreja, vai dar, vai ministrar no coração dessas pessoas, e essas pessoas vão ser alcançadas através de você, de mim, de você. Você pode dizer glória a Deus, aleluia. Aqui onde lemos no capítulo 1, no versículo 8, a palavra de Deus está dizendo assim: no entanto, recebereis poder. Esse poder aqui é a palavra dunamis, que significa dinamite mesmo,
extraída para o português, do nemes, significa dinamite, poder. Você já teve, com certeza, você já viu na TV, aqueles homens que explodem prédios que estão desativados. Talvez o prédio já está para cair, aí vai engenheiros, vai ali, eles colocam dinamite em pontos estratégicos, e vai alguém lá, aperta o botão, aquilo explode, e aquele arranha-céu, aquele prédio vem abaixo e cai. Eu tenho certeza que você já viu isso daí. A mesma forma, eu quero usar essa ilustração para dizer: Deus, Ele nos coloca em pontos estratégicos, para que na hora que o Espírito Santo aperta o botãozinho, você abre a tua boca, libera a palavra, fala do amor de Deus, e o Espírito Santo vem, sopra, e toda arma do inimigo, toda muralha cai no nome de Jesus. Você pode aplaudir Jesus por isso? Você pode glorificar o nome dele? Aleluia! Por isso, não tenha vergonha de falar do amor de Deus, não tenha vergonha de falar dessa presença linda do Espírito Santo, em nome de Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 13, está falando que quando aceitamos Jesus, nós somos selados pelo Espírito Santo, mas quando nós somos batizados, há um revestimento de poder, de unção sobre a nossa vida, e aí você começa a profetizar, você começa a falar dessa doce presença, e as pessoas começam a chorar, mas não fica exaltada não, em nome de Jesus, que não é você, é Ele na nossa vida. Aleluia, glória a Deus. Toda a honra e toda a glória seja dada a Ele, aleluia. Quantas pessoas eu não vi sendo batizadas, porque não existe uma fórmula mágica. Pastor, como que eu faço? Não tem explicação. Aliás, tem uma explicação. Abra o teu coração, permita-se, diga eu quero. Se nesta noite você quiser, desejar, pode ser hoje, aleluia. Eu tenho acompanhado, eu tenho visto pessoas, uma moça que eu conheço, uma vez ela dando um testemunho falando: eu fui batizada quando eu estava fazendo almoço, estava ali temperando frango, e daqui um pouco comecei a falar língua estranha, estava ali orando em pensamento. Um pastor, um amigo meu, ele estava ouvindo louvor no rádio de noite, ele tinha esse desejo, e daqui um pouco ele nem percebeu, ele já começou a falar em língua estranha. Quando ele se deu conta, ele já estava sapateando na casa. O apóstolo conta que ele fala que a dona Laura, a mãe dele, estava assim dormindo, o seu João ainda era vivo, eles estavam dormindo, e o irmão mais velho dele, que ainda não é cristão, mas vai ser, o irmão mais velho chegou lá meio apavorado no quarto e falou assim: pai, mãe, ajuda aí, eu não sei o que aconteceu com o Ronaldo, com o Ricardo, que os dois estão lá pulando na sala e falando sarará crioulo, pega a vassoura e anda, e eu não estou entendendo nada. E ele ficou meio assustado pela primeira vez que ele ouviu isso se mover, né? E quantas pessoas tem? Então não tem uma regra, não tem um método. A regra que tem nesta noite: abra a tua mente, abra o teu coração e deseje, que pode ser hoje que Jesus vai virar uma chave na tua vida. Se você crê, diga assim: eu creio, aleluia. Pastor, por que o Espírito Santo então decidiu descer justamente nesse dia? Porque era dia de colheita, porque era a festa da colheita. Mas o que tem a ver, pastor, isso tudo? Tem tudo a ver. Hoje é um dia de colheita para Deus, aleluia. E toda a movimentação evangelizadora da igreja, ela se dá pela ação do Espírito Santo no meio da igreja, e Ele está aqui, glória a Deus, aleluia. Não há colheita de almas, não há batismo de poder, de glória, sem a presença do Espírito Santo em nosso meio. Eu posso até falar bonito, eu posso até ter uma retórica boa, mas se a presença do Espírito Santo não estiver nesse lugar, não vai acontecer nada. Eu vou ficar sapateando, pulando, e não vai acontecer nada. Por quê? Como diz lá em João 16:8, é Ele, o Espírito Santo,
que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, aleluia. Não é eu, não é você, é Ele, aleluia, glória a Deus. Não há salvação de vidas sem a participação do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo de Deus em nosso meio é o segredo da nossa alegria, porque quando Ele está em nosso meio, até a tristeza salta de alegria, aleluia, glória a Deus. Você sabia que é o Espírito Santo que pega a nossa adoração, nosso louvor, e leva até Deus e apresenta a Deus? Se você não sabia, aprendeu agora. É Ele que pega a sua adoração e leva até Deus e fala: Senhor, olha aqui a adoração do Júlio, olha aqui a adoração da Elda, olha aqui a adoração do Ricardinho, olha aqui a adoração do Guilherme, aleluia, do Léo, aleluia, glória a Deus. É por isso que nós somos chamados de pentecostais, glórias a Deus. Cremos na Trindade, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Cremos na palavra de Deus, cremos na manifestação dos dons, aleluia. Em nossa igreja, você tem liberdade para adorar a Deus, aleluia. A palavra aqui que nós lemos em Atos capítulo 2, versículo 2, está falando assim que de repente, veio do céu um som, como de um vento muito forte, impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu quero dizer para você, a descida do Espírito Santo de Deus nesse dia, veio para que a igreja do Senhor, ela seja vitoriosa, ela seja poderosa na terra, ela possa impactar os corações. Mas para isso acontecer, para a igreja ser vitoriosa, ela não pode ser aquela igreja com cara de bolo solado, aquela igreja, né, azedada, aquela igreja parada. Você tem que vibrar, você tem que celebrar. Então, se você crê nisso, fica de pé em nome de Jesus, aleluia. Entenda que uma igreja vitoriosa é uma igreja que faz barulho. Ah, pastor, mas a igreja não é surda, não. Olha, meu querido, eu quero dizer que quando você era do mundo, você, quando de repente estava lá no estádio de futebol, você gritava quando o seu time fazia um gol. Talvez hoje assistindo na TV, no sofá da tua TV, quando o seu time faz um gol, você celebra, você vibra, você chora. Por que na presença de Deus você tem que ficar quieto? Alguns, quando participavam do carnaval, pulava lá para Satanás, ficava até, né, virava lá à noite sem dormir. Aí quando vem para a presença de Deus, o culto está demorando, né? Esse pastor não termina, já deu horário. Mas nessa noite você está entendendo e você vai ofertar, menos que passe 5 minutos. Você vai ofertar ao Senhor, porque você está entendendo que Deus tem um particular com você hoje, amém? Glória a Deus, porque você está vivo, porque o Espírito Santo de Deus, ele habita aí dentro de você, e nesta noite, ele quer renovar a tua vida. Se você quer, diga assim: eu creio, pastor, aleluia. E Atos 2, no versículo 3 e 4 diz assim: e viram línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Essa graça não é um privilégio só minha, dos pastores aqui não. Essa graça também está à sua disposição. Se você quiser, você não está excluído, não, você está incluso nessa graça, você é participante dessa graça, e isso não depende do tempo de crente que você tem, de carteirinha, não. Se você quiser, pode ser hoje, aleluia, glória a Deus. Tem religioso que vai dizer assim: pastor, né, é que igual a pastora estava ministrando, esse negócio é só no Velho Testamento, no Novo Testamento não tem isso não. Mas olha o que Atos 2,39 está falando aqui. Diz assim: a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, a todos que estão longe e a todos quantos Deus nosso Senhor chamar. E nesta noite Ele está te chamando. Diga assim: glória a Deus, aleluia. Quem é chamado do Senhor, recebe aí, levanta a tua mão e diz assim: olha eu aqui, Senhor, olha eu aqui. Nós vamos adorar ao Senhor. Você vai adorar mesmo, você vai abrir a tua boca.
Você vai glorificar o nome do Senhor. Depois nós vamos orar. Mas você vai orar, você vai clamar, você vai adorar como nunca você adorou. Abre o teu coração aí, em nome de Jesus.